Você sabia que a losartana é um dos medicamentos mais usados para tratar pressão alta no Brasil? Mas será que ela realmente é um bom remédio? Existem opções melhores? E sabia que, além da hipertensão, ela também é indicada para proteger os rins de pessoas com diabetes e até reduzir o risco de AVC em algumas pessoas? A verdade é que milhões de pessoas usam losartana todos os dias. Quer saber mais sobre esse remédio? Nesse vídeo, em 5 partes, vou te ensinar tudo sobre esse medicamento. Primeiro, para que serve e como ele funciona no nosso corpo. Quem realmente deve usar losartana? Será que todo mundo pode tomar? Quais os efeitos colaterais mais comuns? Como tomar corretamente e possíveis interações com alimentos e outros medicamentos? Então fique comigo até o final, porque uma das últimas partes do vídeo pode esclarecer uma dúvida que talvez você tenha há muito tempo. Mas antes de começarmos, eu quero fazer um pedido. Se você gosta de conteúdos claros, objetivos e baseados nas melhores evidências científicas, se inscreva no canal. Isso ajuda o YouTube a recomendar este vídeo para mais pessoas. E se não curtiu ainda, já curte para nos ajudar. Agora sim, vamos entender tudo o que você precisa saber sobre a losartana. Vamos começar pelo básico. Afinal, para que serve a losartana? A maioria das pessoas responde: é um remédio para pressão alta. E está certa, mas essa não é a história completa. A losartana foi desenvolvida para tratar a hipertensão arterial e surgiu como uma alternativa a medicamentos mais antigos, como o captopril e o enalapril, que funcionavam bem, mas frequentemente causavam um efeito colateral bastante incômodo: a tosse seca. Foi justamente por isso que ela se tornou um dos medicamentos mais prescritos para pressão alta no Brasil. Como um comprimido consegue baixar a pressão? Tudo gira em torno de uma substância do nosso corpo chamada angiotensina 2, que faz os vasos sanguíneos se contraírem e aumenta a pressão arterial. A losartana bloqueia a ação dessa substância, mantendo os vasos mais relaxados e dilatados. Com isso, o sangue circula com mais facilidade e a pressão tende a diminuir. Simples assim. E por isso ela pertence à classe de remédios chamada bloqueadores dos receptores da angiotensina 2. E tem um detalhe que muita gente desconhece. A losartana não serve apenas para controlar a pressão. Ela também pode ajudar a proteger os rins de alguns pacientes com diabetes, fazer parte do tratamento da insuficiência cardíaca e, em determinadas situações, reduzir o risco de AVC. Ela basicamente protege o coração e os rins, reduzindo o risco de complicações desses órgãos. Além de controlar bem a pressão, a losartana costuma ser bem tolerada, apresenta poucos efeitos colaterais e ainda está disponível gratuitamente pelo SUS. Mas atenção! Isso não significa que ela seja a melhor opção para todo mundo. E essa é justamente a próxima pergunta que vamos responder. Quem realmente deve usar losartana? E quem deve evitá-la? Então, quem pode tomar losartana? Ela serve para qualquer pessoa com pressão alta? Na maioria dos casos, sim. A losartana é indicada para a maioria dos pacientes hipertensos, sejam jovens ou idosos, pessoas acima do peso ou pacientes que já tiveram infarto. Mas ela não serve apenas para controlar a pressão. Também pode ser utilizada para proteger os rins, especialmente em pessoas com diabetes que apresentam perda de proteína na urina, e faz parte do tratamento da insuficiência cardíaca, ajudando a reduzir o risco de complicações. Ou seja, é um medicamento bastante versátil e por isso está entre os mais prescritos do Brasil. Aliás, essa é uma informação que pouca gente conhece. Então, se ela está ajudando você, aproveite para deixar o seu like. E isso leva a outra pergunta. Se a losartana é tão boa, existe alguém que não pode usá-la? Sim, o principal grupo são as gestantes, porque a losartana pode prejudicar o desenvolvimento do bebê, principalmente no segundo e terceiro trimestres da gravidez. Se uma mulher engravidar durante o tratamento, deve procurar seu médico o quanto antes para substituir a medicação. Ela também exige cuidado em pacientes com doença grave nos rins ou no fígado, e não deve ser usada por quem já apresentou reação alérgica importante ou algum efeito colateral grave relacionado ao medicamento. E isso nos leva à próxima dúvida, talvez uma das mais importantes deste vídeo. Quais são os efeitos colaterais da losartana e quando eles realmente devem preocupar? A losartana é um medicamento seguro? A resposta é sim. Ela é utilizada há muitos anos por milhões de pessoas e é considerada bastante segura. Mas, como qualquer medicamento, pode causar efeitos colaterais. A boa notícia é que a maioria deles é rara e, quando acontece, costuma ser leve.
O mais comum é a tontura, principalmente ao levantar rapidamente, devido à queda da pressão. Na maioria dos casos, isso melhora conforme o organismo se adapta. Mas existe um efeito que merece mais atenção: o aumento do potássio no sangue. Geralmente ele é discreto, mas pode causar alterações do ritmo do coração, principalmente em quem tem doença renal ou usa outros medicamentos que também aumentam o potássio. É por isso que o acompanhamento médico é tão importante. Mais raramente, podem ocorrer queda importante da pressão, fadiga, palpitações, náuseas, dor de estômago, inchaço nos pés, dores musculares e articulares, formigamentos, zumbido, congestão nasal e coceira. Existe ainda um efeito colateral muito raro, mas que todo paciente deve conhecer: o angioedema, um inchaço dos lábios, da língua ou da garganta que pode dificultar a respiração e exige atendimento imediato no pronto-socorro. Aliás, essa informação pode ajudar muita gente. Se o vídeo está sendo útil para você, aproveite para deixar o seu like. E atenção a um erro muito comum: meu familiar toma losartana e se dá bem, então eu também posso tomar. Não é assim que funciona. Cada pessoa tem doenças, medicamentos e respostas diferentes ao tratamento. Além disso, alterações como o aumento do potássio podem acontecer sem causar sintomas no início. Por isso, nunca comece, interrompa ou altere a losartana por conta própria. Sempre converse com seu médico se surgir qualquer efeito colateral ou dúvida. Agora vem uma dúvida muito comum: qual é o melhor horário para tomar a losartana? Ela pode ser tomada com ou sem alimentos, 1 ou 2 vezes ao dia, conforme a orientação médica. O mais importante é tomá-la sempre no mesmo horário. Ela começa a agir nas primeiras doses, mas o efeito máximo pode levar alguns dias. Por isso, meça a pressão regularmente e retorne ao médico para avaliar se a dose está adequada. E se ela não controlar a pressão? Isso não significa que o remédio seja ruim. Algumas pessoas precisam de outra dose ou da associação com outro medicamento. Nunca ajuste a dose por conta própria. Quais são os erros mais comuns? Parar o tratamento porque a pressão está controlada, esquecer doses, abandonar o acompanhamento médico e usar frequentemente anti-inflamatórios, como ibuprofeno e diclofenaco, que podem aumentar a pressão e reduzir o efeito da losartana. Agora uma informação que pode evitar problemas graves. Será que a losartana pode ser tomada junto com qualquer remédio? A resposta é não. A principal associação que deve ser evitada é com captopril e enalapril, que atuam na mesma via. Em geral, eles não devem ser usados junto com a losartana, pois aumentam o risco de elevação do potássio e de piora da função dos rins, sem oferecer benefícios adicionais. Hoje você aprendeu como a losartana funciona, quem pode usá-la, seus principais efeitos colaterais, os erros mais comuns e os cuidados necessários durante o tratamento. Mas lembre-se, a pressão alta é uma doença silenciosa. Muitas vezes ela não causa sintomas, mas aumenta o risco de infarto, AVC e outras complicações. A boa notícia é que, com acompanhamento médico, uso correto da medicação e hábitos saudáveis, ela pode ser muito bem controlada. Se este vídeo foi útil, deixe o seu like. E se quiser aprender mais sobre pressão alta, coração e prevenção de doenças, inscreva-se no canal. Muito obrigado por assistir. Um grande abraço e até a próxima!